As palavras de ordem no Santos são coragem e personalidade. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativarem o sininho, seguir a nossa página no Instagram, @camisa3oficial. Nos ajudem a fazer com que o canal cresça cada vez mais e que nós possamos levar o Santos adiante. Fechou, rapaziada? O Santos enfrentou o CRB na quinta-feira. E essa partida, ela demonstrou o quanto alguns jogadores não podem, em hipótese alguma, serem titulares do Santos. Caso do Gil, que vem jogando muito mal, caso do Diego Pituca. E aí o Diego Pituca é um caso à parte, que nós já estamos falando há muito tempo que não pode ser titular do Santos. O caso do Aderlan, que foi muito mal também. O Tiquinho Soares, e aí no Tiquinho Soares eu faço algumas ponderações, eu coloco um asterisco porque eu já falei aqui em outros vídeos, a má fase do Tiquinho passa muito pela má fase do Santos. O futebol ruim que o Tiquinho vem praticando passa muito pelo futebol ruim que o Santos vem praticando, porque o Tiquinho é um jogador que precisa ser servido com qualidade, e isso não vem acontecendo no time do Santos. Se eu não me engano, eu falei no vídeo anterior aqui no canal que o Tiquinho ele mata algumas geladeiras, ele mata algumas máquinas de lavar que a zaga do Santos coloca lá pra frente, que o Brasão coloca lá pra frente, e aí ele tem que se virar. Tiquinho, mata aí essa máquina de lavar roupa, mata na caixa, bota no terreno, faz essa máquina de lavar virar uma bola, sai jogando e, enfim, vê o que você faz. Então, a má fase do Tiquinho passa muito pela má fase do Santos. E por que eu falei sobre coragem e personalidade? Porque o Kleber Xavier, ele entendeu que o Santos precisava de mudanças. Ele entendeu que o Santos precisava de uma oxigenação dentro do campo. E fazer certas mudanças, chegando do jeito que ele chegou, sem o cacife que ele não tem ainda, porque esse é o primeiro trabalho dele, é muito difícil, é muito complicado. Porque o Kleber Xavier, ele poderia prezar pelo bom trato com o elenco. O Kleber Xavier, ele poderia prezar com a moral que ele tem ou deixou de ter a partir dessas mudanças com o elenco. Então o Kleber Xavier, ele demonstra que ele está pensando no Santos. Ele demonstra que ele está pensando no trabalho dele, sem ligar para as coisas que o elenco vai pensar dele, promovendo essas mudanças. Porque o Kleber Xavier, ele saca 4 jogadores que são líderes do elenco do Santos. O Gil, o Diego Pituca, que, por sinal, são jogadores que dividem a capitania do Santos, algo que torna muito mais difícil as decisões que ele vem tomando. Ele saca o Aderlan, que mesmo estando machucado, mesmo estando ausente durante muito tempo, é um dos líderes do elenco do Santos. E o Tiquinho Soares, que pode até não ser um líder do elenco do Santos, mas é um jogador de extrema experiência. Então, fazer essas mudanças denota uma coragem, uma personalidade muito grande do Kleber Xavier. E aqui eu tenho que tirar o meu chapéu para ele, porque ninguém imaginava que ele faria essas mudanças já, logo agora, logo de cara. Ele chega na semana passada, dirige o time contra o CRB, o time não vai bem, o time faz uma partida apática, uma partida horrível, uma partida, enfim, vocês viram como o Santos jogou. E aí, logo depois do jogo contra o CRB, ele já promove essas mudanças. Então nós temos que tirar o chapéu para o Kleber Xavier, nós temos que bater palmas, porque ele demonstrou uma coragem e uma personalidade muito grande. E é isso que o Santos precisa hoje, de uma oxigenação e de pessoas que pensem no Santos em primeiro lugar. Que deixem de lado as questões com o elenco, que deixem de lado o bom relacionamento com o elenco, mas que pensem primeiramente no Santos. O Santos tem que ser colocado em primeiro lugar. E aí, sacando esses jogadores, o Kleber Xavier, ele promove as seguintes mudanças. E só para não deixar passar batido, ele saca o Verón também. Mas o Verón já é uma outra história, enfim, estava vindo sendo titular nos jogos anteriores. O Kleber Xavier também saca o Verón, enfim, vai para a reserva. Mas fazendo todas essas mudanças, o Kleber Xavier, ele promove alguns jogadores. O Luizão, na lateral direita.
E aí muita gente pode torcer o nariz com o Luizão, só que o Luizão ele estava fazendo um bom jogo contra o Red Bull Bragantino. Eu não quero passar pano pro Luizão, de fato ele erra no primeiro gol do Bragantino, ele proporciona a chance do Bragantino fazer o primeiro gol, foi isso que aconteceu. Mas aí também eu coloco muito também na conta de alguns jogadores do Santos, principalmente dos volantes do Santos. Porque quando o Luizão ele recebe a bola, ele chama os jogadores para jogar. Vem jogar comigo, vem aqui, eu preciso passar essa bola, eu preciso tocar. E os jogadores do Santos fizeram um pouco caso, alguns de costas, enfim. E o Luizão ele teve que fazer um gesto técnico que nem é muito a dele, acabou errando e o Santos tomou gol. A zaga do Santos vai ser composta por Zé Ivaldo e Luan Pérez. O Luan Pérez ele tem um defeito que não é de hoje, das bolas paradas. Nas bolas paradas do Luan Pérez, ele tem uma defasagem, só que é um jogador que, diferentemente do Gil, tem velocidade, tem um bom posicionamento e sabe sair jogando de trás. O Luan Pérez é um jogador, é um zagueiro que tem um bom passe, vai ajudar na construção do Santos. O Santos que tem uma característica de sair jogando, enfim, quando o Santos vai fazer a saída de bola no tiro de meta, os dois zagueiros, eles abrem, o volante afunda, os laterais encostam nos zagueiros para poderem sair jogando. Enfim, então ele vai ajudar muito nessa parte da construção de jogo do time do Santos. E o Luan Pérez, ele tem essa característica, né? Porque na primeira passagem dele no Santos, o Sampaoli utilizou ele como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo e até mesmo como lateral. E aí eu lembro de um jogo contra o Grêmio, contra o próprio Grêmio, na arena do Grêmio, se eu não me engano, um jogo que foi 3-3. O Santos empata 3-3 com o Grêmio, de que o Luan Pérez ele dá uma arrancada saindo antes do meio campo e vai passando e vai levando e dribla um jogador do Grêmio, e eu não sei se ele sofre o pênalti e o Santos converte ou se ele dá uma assistência, mas o Luan Pérez faz uma grande jogada que acaba culminando no gol do Santos. Então o Luan Pérez ele tem essa característica, ele pode fazer isso, ele sabe sair jogando, ele tem um bom passe, melhor do que o do Gil. Enfim, na lateral esquerda, sem novidade, o Escobar, e aí o meio campo do Santos vai ser composto por Rincon, Schmidt e Tassiano. Só que nós vamos ter que esperar o jogo acontecer para nós vermos a disposição tática desses três jogadores. Porque nós não sabemos o que o Kleber Xavier ele espera dessa partida. Nós não sabemos qual é o estilo do Kleber Xavier. Se ele é um treinador um pouco mais conservador, se ele é um treinador que preza pela ofensividade, nós não conhecemos o trabalho do Kleber Xavier, né? Então, o que ele pode estar esperando desse meio campo? Das duas, uma. E esses são os meus palpites, tá? Ele pode colocar o Rincon, o Schmidt e o Tassiano para povoar mais o meio campo, para ter o meio campo que vai pegar o time do Grêmio, que vai marcar mais o time do Grêmio, um meio campo que vai fechar mais os espaços, que com certeza vai dar uma dinâmica defensiva maior para o time do Santos, que vinha faltando nos jogos anteriores. Ou ele pode colocar o Rincon e o Schmidt à frente da zaga do Santos, abrir o Rollheiser pelo lado direito, abrir o Soteldo pelo lado esquerdo e dar liberdade para o Tassiano. E aí, a depender de como o Kleber Xavier vai utilizar o Tassiano, eu vou bater palmas para o Kleber Xavier, porque nós já falamos aqui, o Tassiano ele vem sendo utilizado de uma forma errada no Santos. O Tassiano vinha jogando mal? Vinha, mas vinha sendo utilizado de uma forma errada, principalmente pelo Pedro Caixinha, que colocava ele para jogar lá no lado direito. E o Tassiano não é ponta. O Tassiano não tem características para ser um ponta. E aí a ver como vai ser a disposição do time do Santos, porque se de fato o Tassiano jogar com liberdade no meio campo, encostando no Rollheiser, encostando no Soteldo e principalmente encostando no David Washington e tendo liberdade para povoar a área do Grêmio, porque o Tassiano é um jogador que tem essa característica, ele tem essa facilidade de chegar de trás, ele tem essa facilidade de explorar os espaços deixados pelos atacantes do time em que ele joga, no caso o Santos, e eu espero que isso aconteça hoje. Eu vou bater palmas para o Kleber Xavier, porque é um treinador que conseguiu de fato entender o que o Tassiano faz de melhor dentro do campo. O Rollheiser vai jogar aberto pela direita e aí o Santos vai ganhar uma arma importante no jogo de hoje, que não vinha acontecendo nos últimos jogos. O Santos vai ganhar o chute de fora da área. O Santos não tem jogadores com essas características, jogadores que pegam e chutam. O Rollheiser ele se destaca no Estudiantes
por conta disso, pelos chutes de fora da área, aquela jogada em que ele recebe, traz para dentro, bate colocado, chuta forte, enfim, o Santos vai ganhar uma arma ofensiva importante para esse jogo contra o Grêmio. Eu acho que o Roleiser ele vai até se sentir mais à vontade dentro do campo, porque o Roleiser ele joga na meia do Santos, se eu não me engano, uns 4 jogos. E quando essa ideia ela é instaurada no time do Santos, eu fico com o pé atrás, porque o próprio Roleiser disse que ele se sente à vontade jogando do lado direito. Só que o Roleiser tem tanta qualidade, o Roleiser ele joga tanta bola, que no meio campo ele conseguiu destravar, ele conseguiu desenrolar. E ele fez muito bem o papel de meio campista. Acho que no primeiro jogo que ele joga assim, foi contra o Fluminense, não foi bem, mas nos outros jogos ele já conseguiu ir bem, conseguiu armar o time do Santos, criar oportunidades, enfim, é um jogador que se movimenta muito dentro do campo. O Roleiser é um jogador inteligente, mas eu acho que jogando na dele, se sentindo mais à vontade, ele pode contribuir mais com o time do Santos. Soteldo do lado esquerdo, o Soteldo vai na do Guilherme. O Guilherme tá machucado, ele não joga esse jogo contra o Grêmio, ele sentiu na partida contra o CRB, mas vendo as mudanças que o Kleber Xavier vem fazendo no time do Santos, eu acho que ele sacaria o Guilherme, sacou o Gil, o Pituca, o Aderlan, acho que sacaria o Guilherme também, porque o Soteldo, ele estava machucado, ele volta da data FIFA com a Venezuela machucado. Ele está de fora e acho que uns 3, 4 jogos, se eu não me engano. Mas fatalmente o Soteldo seria titular nesse time do Santos. O Santos precisa do Soteldo. O Soteldo precisa ser titular do time do Santos. Vai na esquerda do Soteldo e o David Washington lá na frente. O David Washington é um centroavante com características diferentes das características do Tiquinho. O Tiquinho é um centroavante brigador, tem muita qualidade, mas é um centroavante brigador, é um centroavante que ocupa mais a área, tentando brigar com os zagueiros. O David Washington ele tem uma característica diferente. O David Washington consegue sair da área. O David Washington consegue construir jogo. O David Washington ele tem uma movimentação muito inteligente dentro do campo, abrindo espaços para os jogadores que chegam de trás. E quem pode ser muito beneficiado com isso é o Tassiano, que consegue fazer muito bem esses movimentos, consegue entrar nos espaços deixados pelos companheiros dentro da área. Então o Tassiano pode se beneficiar e muito com essas movimentações do David Washington dentro do campo. A única ponderação que eu faço em relação a essa escalação do Santos para o jogo contra o Grêmio é a seguinte: acho que dava para o Bom Tempo ir para o jogo. O Bom Tempo poderia ir para o jogo. A ver o que o Kleber Xavier está pensando para essa partida, a ver como o Kleber Xavier fez a leitura do time do Santos e o que ele espera do Santos nessa partida, mas eu acho que dava para o Bom Tempo ir para o jogo. Porque se de repente o Kleber Xavier ele imagina e raciocina que o Santos precisaria de mais pegada no meio campo, eu acho que ele está certo, mas tendo o Rincon, que é um primeiro volante que sabe jogar, mas que pega também aquele primeiro volante pegador, tendo o João Schmidt, tendo o Luizão, tendo o Escobar, que defende bem também, acho que ele poderia ter colocado o Gabriel Bom Tempo como titular do time do Santos hoje. A ver o que ele espera dessa partida. A gente também não sabe se o Gabriel Bom Tempo ele tá bem, se ele está 100%, até porque ele estava machucado, voltou de lesão agora. Enfim, essa é a única ponderação que eu faço em relação a essa escalação. Mas o fato é, Kleber Xavier demonstra coragem e demonstra personalidade nesse início de trabalho no time do Santos. O Santos joga hoje contra o Grêmio às 20h30, se eu não me engano. Vou até conferir aqui para não falar bobagem. Mas vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo muito complicado. O Grêmio também precisa dos 3 pontos. O Grêmio vem jogando muito mal também. Grêmio, Santos e Vasco, acho que são os 3 times com o pior futebol na Série A. Hoje, enfim, vai ser um jogo muito complicado. Quiçá um jogo complicado até de assistir, a ver como os dois times vão se sair nesse jogo. A verdade é que o Santos precisa pontuar, o Santos precisa vencer o jogo. Não é momento do Santos jogar bem, do Santos dar espetáculo. O Santos precisa vencer, o Santos precisa conquistar os 3 pontos. 0-0, 1-0, 2-0 já é importante para o time do Santos. O Santos precisa voltar lá do Sul com os 3 pontos. E uma coisa extremamente importante também nessa escalação do Kleber Xavier,
Eu acabei de dizer que o Santos não precisa jogar, mas o Santos precisa vencer. E de fato, o Santos precisa vencer, sem se importar se vai jogar bem ou não, até para dar uma tranquilidade para o Kleber Xavier, porque o Santos vai ter uma semana livre para poder trabalhar. Então, nada melhor do que você ter uma semana livre e trabalhar com tranquilidade depois de uma vitória. Mas as ideias do Kleber Xavier, essa escalação que o Kleber Xavier vai mandar a campo, ela precisa funcionar minimamente para que depois os jogadores sacados não venham dizer que, pô, a culpa não é nossa. Nós não temos culpa nisso. Tá vendo? Sacou a gente, jogou pior. Ou sacou a gente, nada mudou, não melhorou. Então o problema não somos nós. E de fato o problema do Santos é a postura de alguns jogadores. O problema do Santos é a postura de alguns jogadores. Jogadores que não correm, jogadores que não se doam, jogadores que não entendem o que é jogar pelo time do Santos, não entendem o que é vestir essa camisa, porque durante toda a vida do Santos, o Santos foi pautado como um time que joga bonito, um time vistoso de se ver jogar, um time que preza pela ofensividade. Só que no Santos também tem que ter vontade. No Santos também tem que ter brio, tem que fazer por onde. Esses jogadores não estão fazendo. Então nada melhor do que sacar esses jogadores, dar uma oxigenação para o time do Santos e ver como o Santos vai se sair. Principalmente no jogo de hoje contra o Grêmio. Fechou, rapaziada? Nós voltamos com o pós-jogo de Grêmio e Santos. Se Deus quiser, com uma vitória que nós possamos vir aqui e destacar pontos positivos dessa vitória do Santos, desse jogo do Santos contra o Grêmio. Fechou, rapaziada? Quero pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativarem o sininho, seguirem a nossa página no Instagram, @camisa3oficial. Ajudem-nos para que nós possamos fazer o canal crescer cada vez mais e que nós possamos levar o Santos adiante. Fechou, rapaziada? Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto.